Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus por você estar aqui na casa do Senhor nesse dia. É tão bom estarmos na presença de Deus, podermos adorar o nosso Deus e termos essa confiança que Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Saber que todas as promessas nós temos o sim em Cristo Jesus. Todas quantas forem as promessas, você tem o sim em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você pode ter a certeza que você tem o sim para aquela promessa, para aquilo, tudo que o Senhor prometeu na sua palavra. Peço a gentileza dos irmãos se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração inicial, preparatória, melhor dizendo, para a pregação. Você já adorou o Senhor com o teu louvor, com a tua voz, com a expressão do teu corpo nessa noite? Você já adorou o Senhor também com a tua oferta, com o teu dízimo? Glória a Deus por isso. E agora você precisa acalmar o teu coração, porque Deus quer te alimentar. Deus quer encher a tua vida do amor dEle, da presença dEle. Deus quer fazer você sair dessa noite, daqui nessa noite, cheio da palavra de Deus. Não apenas isso, cheio da vida abundante que Deus tem para você. Porque entenda uma coisa, o diabo pode fazer a arruaça que for, ele tem o propósito dele, é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós temos vida com abundância em Jesus Cristo. Nós temos a vida em abundância em Jesus Cristo. Isso é motivo de glorificarmos, de nos alegrarmos, independente das circunstâncias e situações que nos cercam, porque Jesus é vida, e vida com abundância. Não só isso, você tem a eternidade no teu interior. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem a eternidade. Isso é motivo de você se alegrar. Isso é maravilhoso, porque você sabe que você está de passagem aqui. Nós somos estrangeiros, peregrinos. Glória a Deus, porque nós temos sim uma morada nos céus que nos aguarda. Maravilhoso é isso, é saber disso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo domingo que tivemos, ó Deus, com a nossa família, pelo alimento que esteve na nossa mesa nesse dia. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, ó Deus, que podemos encerrar, Senhor, o domingo na Tua casa, com o coração, ó Deus, alegre e grato, porque o Senhor é bom, porque verdadeiramente o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, nos alimenta, enche o nosso coração da verdade e da justiça, porque o teu reino não é comida e nem bebida, mas o teu reino é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Senhor, queremos sair dessa noite cheios disso, cheios daquilo que é o teu reino, Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam, independente, Senhor amado, dos embates do diabo contra a nossa vida. Senhor, nós sabemos que se estivermos firmados na rocha, pode vir a tempestade que vier, pode vir a situação que vier, mas a nossa vida não vai ser abalada, porque permanecemos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor, santo e maravilhoso é o Senhor. Espírito de Deus, move-se no nosso meio, move-se com os teus dons, move-se no nosso meio com profecia, com discernimento de espíritos, com os dons de maravilhas, com os dons de curar. Move-se, Espírito Santo, no nosso meio, porque aonde há o teu mover, tudo é melhor, tudo fica mais gostoso, tudo, Senhor amado, é tão bom aonde há o teu mover. Move-se nessa noite, Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Espírito Santo, maravilhoso Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos,
Tem alguém nos visitando aqui hoje, pela primeira vez? Você levante a sua mão. Temos 3 pessoas ali. Qual que é o seu nome, irmã? Juraci. Desculpa, não ouvi. Rose. Rose. Jefferson. Rogério. Mais alguém? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes aqui nessa noite. Amém? Sintam-se bem-vindos pela igreja e abraçados por essa igreja em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém? Glória a Deus. Que bênção, irmãos. 3 pessoas nos visitando, estão também ali em família. Depois você vá conhecê-los. Mostre do amor de Cristo que há na tua vida para eles, em nome de Jesus. Amados, o texto base da palavra de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25 e 26. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 25 e 26. Diz aqui: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor, o meu sono tinha sido agradável. Ali é uma versão mais poética, e aqui é uma versão um pouco mais voltada para a nossa língua. O tema da mensagem, irmãos, dessa noite, ela é restauração, despertamento e avivamento. Restauração, despertamento e avivamento. São 3 coisas essenciais que precisam acontecer na nossa vida. São 3 coisas essenciais que acontecem de tempos em tempos sobre a face da terra. Em países, em igrejas: restauração, despertamento e avivamento. Nós, geralmente depois de dias de longos períodos de trabalho, depois de dias que nos esforçamos muito, trabalhamos bastante, realizamos muitas atividades, o que acontece comigo e com você? Nós ficamos cansados. É natural, é do ser humano, porque o nosso corpo ele tem limites físicos. As nossas forças físicas, elas são impactadas pelo esforço. Também, geralmente após longos períodos de pressão, por causa das aflições dessa vida, por causa dos embates malignos contra a nossa vida, por causa das setas do diabo, períodos de pressão, por causa talvez da maldade dos ímpios contra você, também você vai ficar cansado, exausto. Por quê? A nossa mente tem limites. As nossas emoções, elas são facilmente afligidas. Você recebe uma má notícia e o teu coração aperta. Você foi afligido nas tuas emoções. Aconteceu um problema ali no trabalho e você fica daquele jeito, com mal-estar. Você foi afligido nas tuas emoções. Geralmente também, irmãos, após períodos de batalha espiritual, como é isso, pastor Mateus? Quando passamos tempo orando por uma causa, quando passamos tempo orando por pessoas, talvez pelo nosso familiar, buscando a salvação de um ente querido, orando pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, após períodos que estamos intercedendo por pessoas, intercedendo pela igreja, também ficamos cansados, porque o nosso espírito humano também possui limites. Entenda, eu e você, como um todo, nós temos limitações, muitas limitações. Embora, irmãos, eu preciso focar aqui nessa palavra no sentido do cansaço espiritual, eu tenho que fazer uma comparação com questões físicas, mentais e emocionais que acontece conosco e que acontece também no mundo espiritual.
E nós sabemos que o cansaço, de um modo geral, ele vai nos levar a fazer o quê? O cansaço, ele vai nos levar ao sono. Quando ficamos cansados, queremos dormir, queremos descansar, queremos ter um repouso. Porque, irmãos, o sono é algo que foi dado por Deus para descansarmos e as nossas forças serem restabelecidas. E podemos ser revigorados. Quando você acorda disposto, você acorda animado, você acorda sabendo que você descansou. Então, quando nos cansamos em qualquer desses aspectos, corpo, alma, espírito, eu e você somos impulsionados a dormir, para termos um tempo de descanso e termos a restauração física, mental, emocional que precisamos. Então, se você for pesquisar, irmão, sobre o sono, sobre a importância de dormir bem, olha o que a medicina diz a respeito de uma boa noite de sono, de uma pessoa que dorme bem. Alguns benefícios: reduz o estresse. Uma pessoa que dorme bem, ela é menos estressada. Outro benefício: melhora o humor. Uma pessoa que dorme bem, ela tem um humor mais saudável, ela é bem humorada. Controla o apetite. Uma pessoa que dorme bem, ela come moderadamente, tirando os jovens, mas a pessoa que dorme bem, ela come moderadamente. Também, irmãos, ativa a memória. Uma pessoa que dorme bem, ela tem uma memória melhor, ela tem um estímulo no raciocínio, é mais rápido o seu raciocínio, ela tem facilidade de se concentrar, ela consegue se concentrar melhor, ter mais foco. Também diz a medicina que a pele, ela é rejuvenescida quando você dorme bem, e diminui o risco de desenvolver doenças como diabetes, problemas cardiovasculares. E uma pessoa que dorme bem, que tem uma boa noite de sono, ela fica doente com menos frequência. Então você pode ter alguém aí do seu lado falando assim: ó, viu porque eu durmo bastante? Viu porque você me pega dormindo toda vez que eu estou em casa sozinho, sozinha? Pois é. Irmãos, restauração, no contexto desta palavra, na palavra do Senhor encontramos inúmeras promessas sobre restauração e fortalecimento do Senhor quando estamos cansados, enfraquecidos. E uma delas é esse texto base de Jeremias 31, do 25 ao 26, que diz ali, o Senhor falando para o profeta, em sonho, numa visitação, o Senhor falando para ele: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então o profeta acorda e ele diz assim: eu olhei em redor e o meu sono tinha sido agradável. Sabe, ele teve uma experiência pessoal de restauração espiritual ali, naquela noite de sono. E Deus trouxe a ele uma palavra para restaurar o profeta. Deus falando, irmãos, por intermédio do profeta Jeremias ao povo de Israel, justamente de uma restauração daquele que está exausto, daquele que está enfraquecido. Sabe, eu acredito que o Senhor trouxe essa palavra aqui nessa noite, porque há pessoas aqui que estão exaustas, enfraquecidas espiritualmente, pessoas que estão cansadas, e talvez você nem se deu conta disso ainda, porque você está se envolvendo com tanta coisa na vida, e você não percebeu o quão exausto, enfraquecido espiritualmente você está. Talvez a pessoa que está do seu lado todos os dias nem notou que você anda cansado, exausto espiritualmente falando. Aleluia. Mas Deus percebeu, Deus notou, e Ele veio com essa palavra ao teu coração. Sabe, você muito tem se esforçado, não sei no que você tem aplicado os seus esforços, mas talvez você tenha aplicado todos os seus esforços na tua família, na tua casa, em prosperar, ter uma vida melhor. Talvez você tenha aplicado os seus esforços em uma posição dentro de uma empresa. Talvez você tenha se esforçado no teu ministério,
e você está se esforçando e trabalhando, e muito se esforçando, só que não se deu conta que você se cansou, e você ficou exausto, exausta. Então Deus está falando para você hoje, que Ele está trazendo uma restauração sobre a tua vida, que Ele está trazendo um descanso espiritual, para o teu sono ser agradável, e você acordar revigorado, revigorada no poder de Deus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, vocês vão começar a notar uma atmosfera diferente do mover de Deus sobre você, sobre a tua vida. Você, que o Espírito Santo está falando ao teu coração, um mover na vida dos irmãos, um mover de restauração, um mover de fortalecimento. Porque, amados, há um despertamento da parte de Deus para o nosso tempo. Se você não consegue perceber isso, entenda, Deus está falando agora, perceba, há um despertamento de Deus para o nosso tempo, e não é algo pequeno, é algo grande. Nós estamos falando, dentro do contexto do despertamento, de um avivamento, e é algo mundial, um avivamento mundial, de um grande mover de Deus, porque, irmãos, é a última colheita, Jesus vem, e o Senhor quer levar o máximo possível de pessoas para viver eternamente com Ele. Deus quer fazer infinitamente mais. Repita isso: Deus quer fazer infinitamente mais. Agora você vai repetir, falando também para você: Deus fará infinitamente mais por mim. Glória a Deus. Deixa eu ilustrar isso daqui com uma história. Em um culto na igreja de Joel Osteen, nos Estados Unidos, em Houston, Texas, o pastor da igreja chamou um rapaz para dar um testemunho. Ele pegou a Bíblia e abriu em Efésios 3:20, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O jovem leu esse versículo e ele começou a contar a sua história. Eu nasci em uma tribo do Congo, na África. Lá não tínhamos nada, não tínhamos escolas, hospitais, médicos, professores. Eu nunca tinha calçado um tênis, um sapato ou uma sandália. Nós éramos 12 irmãos. Perdi meu pai quando eu ainda era um bebê. Todos fomos criados por nossa mãe, que não sabia ler. Um dia passou um missionário por lá e ensinou para minha mãe este versículo da Bíblia, Efésios 3:20. Depois disso, minha mãe vivia dizendo: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. Essa mulher não sabia ler. Ela ouviu um único versículo que um missionário ensinou para ela. E depois desse dia, ela vivia dizendo e profetizando esse versículo sobre a vida dela: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. O meu Deus, aquele moleque, aquele menino, ele cresceu ouvindo isso: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. Um dia eu tive vontade de ser médico. Eu falei para os meus irmãos, e eles fizeram uma fila, e um a um bateram na minha cabeça com toda a força, dizendo: cala a boca, menino, você nem sabe ler, nem escrever, para dizer que quer ser médico. Mas eu continuava dizendo aquilo, e apanhando também. Só que eu fui crescendo. Agora, quando eu dizia que queria ser médico, nenhum dos meus irmãos me batia. Eles ficavam espantados, nunca tinham visto alguém tão alto. Ninguém na minha família tinha altura considerável. Um dia, saí para a rua descalço, como sempre, e comecei a andar. Enquanto eu andava naquela estrada de poeira, passou um jipe em alta velocidade. O jipe voltou e o homem que estava dentro gritou: ei, quer ir junto comigo para os Estados Unidos? Eu respondi: sim. 3 dias depois, eu estava embarcando para os Estados Unidos. O homem que estava no jipe era nada mais, nada menos do que o dono do time de basquete Houston Rockets.
Ele viu minha altura e pensou: esse rapaz pode jogar basquete no meu time. Ele me trouxe para os Estados Unidos. Bom, a minha história vocês já sabem, né? Quem é esse rapaz? Sou de Kemi Mutombo, joguei basquete a minha vida toda, e agora estou me aposentando. Daqui a 3 dias, eu estou voltando para o meu país, o Congo, onde vou inaugurar o meu hospital, o maior hospital do Congo, onde eu coloquei o nome de Mary Mutombo Hospital, em homenagem à minha mãe. Ele concluiu dizendo: eu só queria ser médico, mas Deus me deu o maior hospital. Eu só queria ser médico, mas Deus me deu uma grande equipe de médicos e cientistas que já estão lá preparando tudo, trabalhando para mim. Eu só queria ser médico, mas Deus me deu um hospital repleto dos melhores equipamentos da área da medicina. Então ele pegou a Bíblia novamente e leu mais uma vez Efésios 3:20. Aleluia. Irmãos, Deus quer fazer infinitamente mais. Deus quer fazer infinitamente mais por você. Deus quer fazer infinitamente mais pela tua família. Deus quer fazer infinitamente mais por essa cidade. Deus quer fazer infinitamente mais por essa igreja. Deus quer fazer infinitamente mais por esse estado. Deus quer fazer infinitamente mais por esse país. Deus quer fazer infinitamente mais. O único versículo que uma mulher que não tinha alfabetização creu de todo o coração, trouxe sobre a vida dela algo tão incomparável, 1 milhão de vezes infinitamente mais do que ela imaginava. Aleluia. Sabe, irmãos, há outra promessa de restauração e fortalecimento. Essa está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, o eterno, Criador dos confins da terra, dos limites da terra, o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Porque, irmãos, Deus é poder. Existe uma palavra chamada dunamis. Dunamis ou dinamis em grego significa poder, força, mas ela tem o sentido de ser um poder, uma energia, uma força constante. É a raiz da palavra dinâmica, dinamite, dínamo. Ou seja, irmãos, Deus é poder, é uma energia constante, uma força constante, que nunca tem fim e nunca se cansa. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. E esse Deus sabe que nós, homens e mulheres, eu e você, e os jovens que aqui estão, que sempre são cheios de vigor, cheios de vida, se cansam. Figuradamente, no sentido espiritual, todos se cansam. Deus sabe, e Ele lembra-se que somos pó. Ele lembra-se que eu e você somos pó. Então, Ele nos dá força, irmãos, quando nos cansamos. Ele dá vigor àquela pessoa que está exausta, fadigada. Essa força, esse vigor vem, conforme o profeta disse, aqueles que descansam no Senhor. Essa força, esse vigor vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, quando você descansa. E descansar é confiar completamente. Descansar é estar seguro no Senhor, que Ele está com você. Descansar é ter a confiança completa no Senhor. Então você recebe força, então Ele te fortalece, Ele te dá vigor, então Ele te renova. Aleluia.
A tendência daqueles que se cansam, sabe qual é a nossa tendência quando nos cansamos? É fazer as coisas na nossa força, é começar a arrumar jeitinhos, é começar a manipular pessoas, criar situações, buscar favores. É a tendência quando nós nos cansamos. Aqueles que estão cansados, eles geralmente saem da confiança do Senhor e começam a acreditar que eles podem sozinhos, que pela força do braço deles é possível. Então ele se apoia em algo que ele tem, então ele se apoia na família. Não é errado se apoiar na família, entenda isso, mas deixa de confiar no Senhor e passa a confiar na família. Então o diabo vai lá e toca na família. Então ele se apoia no dinheiro, naquilo que ele conquistou, nos seus bens. Aí o diabo vai lá e toca nos bens. Então ele se apoia em um relacionamento de uma amizade e busca favores, mas então o diabo vai lá e bloqueia o caminho dela. Por isso a palavra do Senhor está dizendo para você nesse dia: não saia da confiança do Senhor. Os que esperam no Senhor serão renovados, terão as forças renovadas, serão fortalecidos por Deus, porque é no Senhor que está o renovo, o fortalecimento do seu povo. Irmãos, faça do Senhor a sua força. O Senhor precisa ser a sua força. Olha o que o salmista diz no Salmos 28, do 7 ao 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração, e nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Ei, talvez você começou a se sentir um pouco cansado nesse tempo. Talvez você começou a ficar um pouco angustiada, porque diante de injustiça, todo mundo fica mal. Talvez você começou a ficar assim. Talvez você começou a criar pensamentos: olha, mas o que vai ser de nós? O que vai acontecer comigo agora, com a minha família? O que vai acontecer com a minha empresa, com os meus negócios? Talvez você começou nesse tempo, nesse rebuliço de tudo mover que está acontecendo hoje no país, você começou a criar tantas incertezas no teu coração. Não saia da confiança do Senhor. Não saia da confiança do Senhor. Faça como o salmista. Declare: o Senhor é minha força, nele confio o meu coração. Então você vai ser socorrido. Você vai ser socorrido. A tua casa vai ser socorrida. A tua empresa vai ser socorrida. O teu trabalho vai ser socorrido. Faça do Senhor a sua força. Confia no Senhor de todo o teu coração. Porque quando esperamos no Senhor, conforme o salmista diz aqui no Salmos 28, e fazemos do Senhor a nossa força, nós somos fortalecidos por Deus. E não apenas isso, como Isaías disse aqui: vamos subir com asas como das águias. Sabe, irmãos, isso aqui representa uma subida sobrenatural. Uma subida sobrenatural, uma elevação sobrenatural. Subir com asas como das águias é você começar a voar numa dimensão sobrenatural. É isso que Deus tem para aquele que espera nele, para aquele que confia nele. Um voo nas asas do Senhor, nas áreas da tua vida. Diz também o profeta: e vão correr. Ou seja, o que você precisa para correr? Você precisa empenhar esforços. Você precisa empenhar esforços em um ritmo acelerado, senão você não corre. E o Senhor está dizendo: vocês vão correr, vocês vão empenhar esforços em um ritmo acelerado. É promessa do Senhor para mim e para você. E não vão se cansar. E não vão se cansar. E vão andar. O que você precisa para você andar? Equilíbrio e constância. Deus está falando: olha, você vai ter equilíbrio e constância. Você vai ter equilíbrio e constância na tua vida com Deus. Mesmo quando o inimigo está nos cercando, com ameaças,
com as suas setas malignas, mesmo debaixo da pressão do diabo contra a nossa vida, mesmo debaixo da pressão do ímpio, do homem mau, contra mim, contra você, o Senhor vai te dar o sustento. Salmos 3, 5, 6 diz assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Você vai se deitar, vai dormir, vai descansar e vai acordar revestido de coragem, revestido de ousadia, sem ter medo de tudo que te cerca, de insegurança, sem ter medo de circunstância, porque se o teu sustento vem do Senhor, é assim que vai acontecer com você, é assim que será na tua casa. O Senhor é o teu sustento, é o Senhor que te sustenta. Você faz do Senhor a força que você precisa. Mas eu preciso falar aqui, irmãos, de despertamento. No contexto de despertamento dessa pregação, existe um problema de dormir demais. Dormir demais. Segundo a medicina, dormir demais acarreta muito mal. Se você é uma pessoa que dorme demais, tem que ter um pouco de cuidado. Olha o que diz a medicina. A pessoa que dorme demais, ela tem tendência a ter diabetes. Ela pode desenvolver um diabetes na vida dela. A pessoa que dorme demais, ela pode ter um derrame cerebral. A pessoa que dorme demais, ela tem tendência a ter obesidade. Uma pessoa que dorme demais, ela tem tendência a ter depressão. Uma pessoa que dorme demais, ela pode ter demência. É isso que os médicos dizem a respeito de dormir demais. E irmãos, são doenças graves. Nós estamos falando de doenças que nos colocam numa situação de decadência. Isso é medicina. Você pode pesquisar em sites de medicina e você vai encontrar essas informações a respeito do sono, de dormir demais. No sentido espiritual, irmãos, estar dormindo demais é quando nós estamos deitados no mundo, deitados junto aos mortos. Ou seja, o que é isso? É praticar a mesma coisa que o mundo pratica, é viver como o mundo vive, é a nossa vida ser declarada: olha, eu sou evangélico, eu vou à igreja, mas eu faço o que todo mundo faz, eu vivo como todo mundo vive. Diz em Efésios capítulo 5, do 13 ao 16: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, quando eu e você dormimos espiritualmente, o que acontece? Falta luz, falta revelação da palavra de Deus. Ficamos sem revelação da palavra de Deus, ficamos sem revelação da vontade do Senhor. Não sabemos o que o Senhor quer que façamos quando estamos dormindo espiritualmente. Quando estamos dormindo espiritualmente, não entendemos como resolver os problemas da nossa vida, como lidar com as situações adversas, e ficamos perdidos, e ficamos confusos, e ficamos ansiosos, e ficamos desesperados, porque estamos dormindo espiritualmente, sem a revelação da palavra, sem conhecer a vontade de Deus. Ficamos como baratas tontas. Quando estamos dormindo, não entendemos o tempo que estamos vivendo, então podemos ficar paralisados, parados no tempo, e a nossa vida não andar, e as coisas não fluir, e a vida não melhorar. Por quê? Estamos dormindo, estamos ficando atrasados no tempo. Porque se você ler aqui o texto de Efésios, o apóstolo diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe, se você dorme, você não consegue resgatar o tempo, remir o tempo, você não consegue acelerar as coisas de Deus na tua vida. Lembra
Deus quer fazer infinitamente mais. Mas como Deus vai fazer infinitamente mais com você dormindo, sem despertar do sono que te prejudica? O Espírito Santo, Ele está falando com você, meu amado, minha amada, nessa noite. Você que está dormindo neste tempo, você que está vivendo uma vida normal, fazendo o que todos fazem, até mesmo cedendo à tentação e pecando, até mesmo tendo amizade com o mundo, ou seja, praticando a iniquidade, deixando de buscar a Deus em oração. Amados, toda quarta-feira, esse ano, a igreja esteve aqui orando, toda quarta-feira, desde fevereiro. Desde fevereiro, deixa eu falar algo para você. A verdade é muito importante. Temos 15% da igreja orando, toda quarta-feira. Irmão, se você não está trabalhando, e se você não está estudando, seria possível que você está dormindo? Seria possível que você está dormindo? Literalmente? Claro que vai refletir no espiritual. Se você não está trabalhando e não está estudando de quarta-feira, seria possível que você está dormindo? Sabe, irmãos, esse ano que a igreja se colocou em oração, você pode perceber, e eu comentava na escola bíblica com a classe das células, há um mover diferente de Deus, há um mover diferente do Senhor sobre a vida de muitos irmãos. E você pode perceber que há um mover diferente sobre a igreja. E você pode perceber que Deus está trazendo as pessoas para a igreja. Há um mover de Deus para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, para aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, para aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, vem buscar a Deus, vem orar na quarta-feira. O que pode ser mais importante que não for trabalho e estudo, ou algo pontual que não tem como ser outra pessoa para resolver por você? O que pode ser mais importante do que você vir e orar conosco e combater o bom combate e alcançarmos as vitórias junto? Vem na quarta-feira orar. Talvez a pessoa que está dormindo, ela está deixando de tirar um tempo de adoração ao Senhor no seu dia a dia. Olha o que diz em Romanos 13, do 11 ao 12. E digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ei, igreja, é hora de despertar do sono, você que dorme. Por quê? Porque a tua salvação agora ela está muito mais perto do que quando você veio para a igreja, do que quando você aceitou a fé. A tua salvação ela está muito mais perto de nós. Sabe, se você consegue perceber, glória a Deus por isso. Há um tempo de trevas chegando ao mundo. A noite é avançada. Quando a Bíblia fala que a noite é avançada, como lemos aqui, está falando de tempo de trevas. É o figurado das trevas. Noite avançada é um tempo de escuridão, é um tempo de trevas. É o que está acontecendo no mundo. E tem uma parábola que Jesus fala de 10 virgens. Dessas 10, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. As prudentes e as imprudentes dormiram. As 10 dormiram. Porque, irmãos, qual que é a tendência quando a coisa fica feia? Quando é tempo de trevas? Qual que é a tendência quando está escuro? Quando passa da meia-noite, é eu e você irmos dormir. A tendência do cristão, quando tudo está difícil, quando o tempo de trevas está avançado, é dormir. Tanto as virgens prudentes como as imprudentes dormiram. Isso está na palavra de Deus. Mas então alguém grita:
é chegado o noivo. Então despertou, as virgens despertou, porque elas ouviram, olha, é chegado o noivo. Só que, irmãos, 5 delas estavam com óleo reserva. 5 delas tinham óleo para manter a lâmpada acesa. Ou seja, 5 delas reteram a unção sobre si, mantiveram comunhão com o Espírito Santo. 5 delas tinham óleo. Entenda, a palavra diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, nunca falte a unção do Espírito Santo sobre você, e sejam sempre alvas as tuas vestes, seja sempre santo diante do Senhor. Essas que reteram a unção, que mantiveram o óleo sobre si, elas tiveram a revelação do caminho. Elas sabiam para onde ir. Elas sabiam qual era o caminho para ir ao encontro do noivo. Elas manteram a palavra no coração delas. E elas sabiam qual era o caminho. E puderam enxergar o caminho por causa da palavra que estava no coração delas. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o caminho que precisamos ir. Mas as outras 5, irmãos, não tinham levado óleo reserva, porque elas eram imprudentes. Olha, deixa a vida me levar, vamos viver assim. Olha, fulano faz, ciclano faz. Nós não precisamos ter tanta preocupação assim. O pouco de óleo que tem aqui está bom. 5 delas eram imprudentes, e as lâmpadas delas estavam apagando. Então elas saem correndo para comprar. Elas vão lá, compram o óleo, pagam o preço. Só que quando voltam, irmão, não puderam entrar mais. A porta tinha se fechado. Quando elas voltaram com a lâmpada acesa, pagaram o preço, a porta tinha se fechado. Elas perderam o caminho, deixaram a lâmpada apagar, mesmo depois de ter pagado o preço, voltaram e não puderam participar da boda do Cordeiro. Isso é algo sério, que precisamos olhar claramente para a palavra de Deus. Tanto as prudentes como as imprudentes dormiram, porque a tendência minha e sua, quando a coisa fica difícil, quando há tempo de escuridão, quando há tempo de trevas sobre a terra, relaxarmos, queremos descansar, dormir. Irmãos, para finalizar esta pregação, glória a Deus, vamos falar de avivamento. Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Sabe, irmãos, é tempo de desejarmos avivamento. É tempo de desejarmos de todo o nosso coração o avivamento acontecendo nessa igreja, o avivamento acontecendo na nossa casa, o avivamento acontecendo nessa cidade. Sabe, irmãos, deixa eu explicar para você, talvez você não sabe o que é avivamento. Sabe, avivamento é quando as pessoas começam a vir a Cristo, e as pessoas são batizadas, e você percebe que as multidões estão vindo a Cristo. Isso é avivamento, para se converterem, para receberem Jesus como Senhor. Então ali começa a acontecer milagres, maravilhas, curas, e você começa a ver manifestação demoníaca o tempo todo, porque as pessoas estão vindo para serem libertas. Quem está trazendo elas? O próprio Deus. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai não os trouxer. Avivamento, irmãos, é isso. Avivamento é isso. É pessoas vindo para ser batizadas, é pessoas vindo, se arrependendo dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e reconhecendo que Jesus é Senhor. É a pessoa estar na casa dela, e a unção que emana daqui, do povo de Deus, alcança essa pessoa, e Jesus visita ela lá, e ela se arrepende lá e vem para a igreja. Avivamento é quando você está desejoso de fazer a obra de Deus e ser usado pelo poder do Espírito Santo, e milagres acontecer através da tua vida. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Fora isso não é. Tem muito mais dentro disso que eu estou falando, mas até aqui já deu para você compreender a diferença de um avivamento do que vivemos hoje.
Deu ou não deu? Vamos fazer como Abacuque, irmãos. Vamos fazer como Abacuque. Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu temi, eu tenho temor pelo Senhor, então eu vou começar a clamar com a igreja aqui de quarta-feira. Aviva, Senhor, a tua obra nessa igreja, aviva a tua obra nessa cidade. Senhor, aviva as igrejas dessa cidade, para estender a mão, para salvar o perdido, para estender a mão ao necessitado, alimentar os pobres. Aviva, Senhor, no meio dos anos, faz isso agora, nós desejamos agora. Irmãos, sair dessa vida sem ter vivido um avivamento, eu não consigo sair dessa vida sem ter vivido um avivamento genuíno. Eu não consigo. Nós precisamos, e que você comece a desejar isso de todo o teu coração, e que você comece a fazer como o Abacuque, o profeta. Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu tenho temor, eu desejo o avivamento, porque o Senhor quer fazer infinitamente mais, o Senhor quer fazer infinitamente mais, e o único que está limitando sou eu, e os únicos que estamos limitando somos nós. O avivamento que Deus quer trazer sobre essa cidade, sobre essa igreja. 3 coisas principais no contexto do avivamento. Eu não posso encerrar essa palavra sem falar dessas 3 coisas. Vai dar tempo, em nome de Jesus. A primeira, a igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo na face da terra. Está escrito em Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O pastor Éder nem sabia que eu ia falar nessa noite de avivamento, qual seria a minha pregação, mas um pouquinho que ele falou comigo nessa manhã, ele falou: a igreja precisa entender, e aqui nós estamos falando da igreja, num contexto geral, que a igreja é o corpo de Cristo na terra. É o corpo de Cristo na terra. Jesus é a cabeça, Ele está assentado no trono à destra de Deus, mas a cabeça tem um corpo, e o corpo chama-se igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então uma igreja que tem um relacionamento íntimo com a cabeça, com o Senhor, uma igreja que ora, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem graça, ela tem favor de Deus, ela tem a bênção de Deus sobre ela. Olha o que diz em Romanos 12, do 4 ao 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então essa igreja, além de estar em comunhão com Cristo, ela vive em comunhão com os irmãos, ligadas, membros estão ligados. Os membros do corpo fala da comunhão com os irmãos, da vida agradável. Os membros do corpo de Cristo são ligados uns aos outros. A segunda coisa, tem o amor do Senhor, ama a Deus acima de todas as coisas e ama os irmãos como o Senhor Jesus ama. Evangelho escrito por João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Uma igreja que ama o Senhor de todo o coração, que ama os irmãos como Jesus ama, ela vai demonstrar naturalmente, ela vai expressar naturalmente para a sociedade, ela vai expressar para aqueles que não conhecem Jesus, o amor uns aos outros. E então essas pessoas, elas vão conhecer que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. O Senhor te escolheu para frutificar, amado. O Senhor quer que você dê fruto. Quando temos um relacionamento com o Senhor e queremos viver no seu amor, nós passamos a ter uma fome. E essa é a maior revelação sobre salvação na palavra. João 4, 34 ao 35. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ô irmão, quer mais revelação do que isso? Você não precisa esperar, os campos estão brancos. Há muitas pessoas para serem colhidas para Cristo, há muitas pessoas para serem salvas.
Sabe, é a maior revelação sobre salvação. Só que para isso você precisa levantar os teus olhos, parar de olhar para você, para o teu próprio umbigo, para as suas necessidades, e olhar para frente e olhar para cima. Precisa levantar os teus olhos. Terceira e última, se coloque de pé, que nós vamos orar. 3 coisas principais dentro do contexto do avivamento. Terceira e última, ter paixão. Você precisa ter paixão. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Paixão. Sabe, você conhece uma pessoa quando está fazendo aquilo que ela ama. Você sabe como ela faz com qualidade, como ela faz com dedicação. Você sabe que uma pessoa que tem paixão, ela prioriza tudo aquilo e deixa as demais coisas para lá. Uma pessoa que tem paixão, ela tem uma prioridade, ela tem uma motivação. Eu estou falando de termos paixão pelo Senhor, de termos paixão pelo Senhor, pela obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Espírito. Aleluia. Se você entendeu essa palavra, irmãos, nós falamos sobre restauração, despertamento e avivamento. 2 classes de pessoas, aquelas que precisam ser restauradas. O Senhor está dizendo: eu vou te restaurar nessa noite, eu vou te fortalecer, você vai receber da minha força novamente. E aquelas pessoas que estão dormindo, vivendo da mesma forma que o mundo vive, Deus está falando: é hora de acordar, é hora de você despertar, porque Cristo quer te esclarecer. Ele quer trazer revelação sobre a tua vida, Ele quer trazer revelação da vontade dEle sobre a tua vida. E no contexto geral, o avivamento. Amados, deseje o avivamento, deseje, anseie por avivamento. Você vai ver que tudo é diferente, você vai ver que as coisas funcionam diferente na tua vida. Vamos ouvir uma canção e na sequência eu vou orar pelos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Fecha o teu olho, os teus olhos, melhor dizendo. Comece a adorar o Senhor. Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra nessa noite. Eu preciso sim, Senhor, ser fortalecido. Eu preciso sim, Senhor, ser restaurado. Eu preciso sim, Senhor, sair desse sono, Senhor. Eu preciso. Espírito de Deus, vem sobre nós agora com o teu poder. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Mais do teu poder, vai nos tocando agora, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fortalece esse meu irmão, essa minha irmã. Vai fortalecendo agora, vai fortalecendo com o teu poder, mais do teu poder, Espírito Santo. Aleluia, vai glorificando, irmão. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. E leva-me às águas tranquilas, lava-me
Glória a Deus, glorifica ao Senhor. O Senhor te levanta agora, Ele te coloca de pé. O Senhor manifesta o poder dEle sobre você agora. O Espírito Santo te envolve com o poder. Vai glorificando o Senhor e recebendo da força de Deus. Vai glorificando o Senhor porque Ele está restaurando você. Vai glorificando ao Senhor agora porque Ele te coloca de pé. É o Senhor que te levanta, é o Senhor que te coloca de pé. Nada está perdido, nada está perdido, porque a restituição vem do Senhor, a restituição vem do Senhor. Tudo está nas mãos dEle, tudo está nas mãos dEle. Vai glorificando, vai engrandecendo o Senhor. Sinta o poder do Espírito Santo agora vindo sobre você. Sinta o poder do Espírito Santo descendo sobre você, enchendo o teu coração. Vai sendo cheio, 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 vai sendo cheio do Espírito de Deus. Vai recebendo o renovo que você precisa. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é tempo de dormir mais, não é tempo de estar deitado entre os mortos. É tempo de receber revelação da palavra de Deus. É tempo de você receber revelação da vontade de Deus. Vai recebendo agora o toque do Senhor na tua mente, despertando você, despertando o teu coração para tudo aquilo que Deus tem para fazer, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente mais na tua vida, na tua casa, sobre a tua família, sobre essa igreja, sobre essa cidade. Ele vai fazer infinitamente mais, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo ou pensando, porque é um poder que opera em você, e esse poder é do Espírito Santo. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Deus não se cansa, Ele é poder, Ele é poder, Ele é poder. E se você estava cansado, o Senhor agora te fortalece, te renova, te dá disposição. Receba a força de Deus, receba a força de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh maravilhoso é o Senhor, oh Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus.